Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de sistema esquelético, parte 1. Então, nosso sistema esquelético, ele tem como a função sustentar o nosso corpo, originar células sanguíneas, que são as células do nosso sangue, como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, que são as célulazinhas que compõem nosso sangue, e reservar sais minerais, como por exemplo o cálcio, que é bem importante para os ossos. Então, o nosso osso, ele é rígido devido à presença de sais minerais como cálcio, fósforo e magnésio, e eles apresentam vasos sanguíneos. Então, os ossos, eles são estruturas inervadas, eles têm nervos, apresentam sensibilidade, alto metabolismo. Como ele tem alto metabolismo, ele tem a capacidade de se regenerar. Por exemplo, aqui nós temos um ossozinho quebrado, né? E ele tem a capacidade de se regenerar, porque ele tem alto metabolismo. Então, nosso osso é formado por duas partes. A extremidade aqui, ó, onde tá a setinha, tá certo? É o osso esponjoso. Ele é menos rígido, porque ele tem muitas cavidades. É como se a gente estivesse lembrando de um ossozinho de galinha. Então, a essa parte da extremidade aqui do osso, eu chamo de epífise, porque é formado por osso esponjoso. É formado por muitas cavidades. Essa aqui e essa aqui, onde eu tô com a setinha, a epífise. E aqui no meio eu tenho o osso compacto, que é mais rígido, é chamado de diáfase. Então, os ossos do corpo humano, eles variam de formato e tamanho. Então, o maior osso, onde eu tô aqui com a setinha, é o osso da coxa, que eu chamo de fêmur, é o maior osso. E o menor osso, ele fica dentro do ouvido médio. Então, dentro do nosso ouvido médio, ó, aqui, ó, o ouvido médio, aqui, ó, eu tenho os três menores ossos, martelo, bigorna e estribo. Desses três, o menor é o estribo. Então, o maior osso é o fêmur e o menor osso é o estribo. Só que os ossos do sistema esquelético, eles se classificam em ossos longos, como o fêmur, em ossos curtos, como esses ossinhos aqui, ó, do pé e da mão. Cada partezinha dessa eu chamo de falanges. E os ossos irregulares, um exemplo, as vértebras que formam a coluna vertebral. Então, nosso sistema esquelético é dividido em esqueleto axial, que é formado pelos ossos do crânio, e os ossos da nossa coluna, chamado de coluna vertebral. E o esqueleto apendicular, que é formado pelos ossos dos membros superiores, que são dos braços e da mão, e ossos inferiores, que são a das pernas e do pé. Então, o esqueleto axial, ele é formado pelos ossos do crânio, tá aqui os ossozinhos do crânio, e da nossa coluna, chamada de coluna vertebral. Os ossos do crânio, ele tem a função de abrigar e proteger o encéfalo. Então, a nossa coluna vertebral, ela é também chamada de espinha dorsal. Então, tá aqui a coluna vertebral e a espinha dorsal. Só que a coluna vertebral, ela é formada por 33 ossos antes da puberdade. Então, até a fase de criança, se tem 33 ossos. Por quê? Então, o que são esses 33 ossos? Então, eu tenho 7 cervicais, 7 vértebras cervicais. Na torácica, eu tenho 12. Na lombar, eu tenho 5. E na pélvica, ela é formada por 5 ossos do sacro e 4 do cóccix. Juntando tudo dá 33. Após a juventude, após a puberdade, a coluna vertebral ela será constituída por 24 ossos. Por quê? Porque os 5 ossos do sacro se fundem e fica somente um. E os 4 ossinhos do cóccix se fundem
e fica somente um osso só. Então, as deformações na coluna vertebral. Então, aqui eu tenho a nossa coluna vertebral normal. E aqui eu tenho algumas deformações. A escoliose, observa a coluna vertebral em S, a cifose e a lordose. Na escoliose, já podemos identificar um ombro mais elevado em relação ao outro, o desnivelamento. Em relação à cifose e à lordose, podemos observar a região abdominal. Então, a lordose é o aumento anormal da curvatura lombar. O que acontece? Os músculos da barriga são fracos ou protuberantes, grande quantidade de músculo abdominal, são fatores de risco para as pessoas desenvolverem lordose. É comum gestantes desenvolverem lordose. E pode-se ter uma lordose fisiológica, a pessoa já nascer com essa deformação na coluna. Já a cifose, ela é provocada pelo aumento anormal da concavidade posterior da coluna, como está aqui mostrando na setinha. E as causas mais importantes é a má postura e o condicionamento físico insuficiente. Então, geralmente, pessoas altas tendem a se curvar, bem como também adolescentes, quando está desenvolvendo as mamas, como forma de esconder, pode desenvolver cifose, ou se não, desenvolver uma cifose fisiológica. Já a escoliose, ela é provocada pela curvatura lateral da coluna. Os ombros são desnivelados, um ombro mais elevado em relação ao outro. Geralmente, se desenvolve com adolescentes quando colocam, ou adultos quando colocam, a bolsa somente de um lado do ombro com grande quantidade de peso. Então, geralmente, um ombro tende a ficar mais elevado e o outro mais baixo. Então, mostrando aqui a curvatura da coluna em S, em relação à escoliose. Então, quais são as medidas para evitar? Manter sempre uma postura correta ao andar, ao sentar, ficar em pé. Evitar carregar muito peso ou transportar objetos pesados apenas de um lado do corpo. Observar a questão de massa, de peso, sempre manter dentro dos limites adequados. A grande quantidade de peso, o excesso de peso pode acarretar vários problemas, como sobrecarga da coluna vertebral, bem como a magreza excessiva, ela pode fazer com que o indivíduo se curve, desenvolvendo cifose. Cuidado com pancadas, com quedas ou movimentos bruscos, porque você pode fraturar os ossos ou sofrer deslocamento nas articulações, e praticar exercício físico regularmente, mas sempre com a orientação de um especialista. Obrigado e boa noite.